6 horas e 41 minutos, numa quarta-feira abençoada, e venho trazendo uma palavra de esperança. E nessa palavra de esperança eu estive meditando agora de manhã aqui, né? Antes de falar da palavra, eu orei já por você, orei por sua família, entreguei vocês na mão do Criador. É a melhor coisa que tem no ser humano fazer, é levantar de manhã e poder conversar com seu Criador, agradecer Ele pela noite de sono, agradecer pela vida, por mais um dia, você poder enxergar, ouvir, respirar, falar, se movimentar. Isso é a coisa mais importante que tem na nossa vida, é poder reconhecer as pequenas e grandes bênçãos. A gente acha que é pequena bênção, é bênção grande, poder enxergar, poder ouvir, poder falar, poder mexer a cabeça de um lado para o outro, mexer as mãos, mexer os braços, as pernas, a levantar, caminhar. Sim, se tu fizer isso, tu tem que acordar e conversar com teu Criador e agradecer Ele. E a oração é a coisa mais importante da nossa vida, é bater na porta do céu e conversar com teu Pai, com o nosso Pai. Então, não importa o pecador que você é, a pecadora que você é, vá até Ele todos os dias e peça perdão por seus pecados, agradeça a Ele e procure fazer as coisas certas. Bom, nesta manhã eu vim trazendo uma palavra que fala sobre a questão do divórcio. Quantas famílias hoje estão sendo destruídas por causa do divórcio? Isso aí é uma coisa que tem me tocado no meu coração. Eu tenho lutas dentro de casa também com a minha esposa, não é fácil. Às vezes um fala uma coisa pro outro que não agrada o outro. Às vezes um acorda de um jeito, o outro acorda do outro, sabe? Chega em casa do trabalho meio pensativo, né? Às vezes problemas no serviço, a gente não pode repartir, trazer para casa. Problemas do serviço ficam no serviço, problemas de casa ficam em casa. Mas a gente tem que estar focado na palavra para a gente poder entender um ou outro. Casal, o homem e a mulher. Aqui está dizendo que o homem e a mulher, eles deixam o seu pai e sua mãe, se tornam uma carne só, uma pessoa só. Olha só o que diz aqui, ó. A questão do divórcio. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões seguiam. É tão importante a gente seguir a Jesus. As multidões seguiam a Jesus aonde Jesus ia, eles iam de atrás, porque eles sabiam que Jesus tinha as palavras de bênção. Jesus era a bênção, né, na vida delas. Jesus tinha explicações para tudo. E tem explicação para tudo na nossa vida hoje, só que a gente muitas vezes se afasta dele, não lê a palavra, não conversa com ele, e a gente acaba sendo perdido aí neste mundo cruel aí. Aí aqui ele continua dizendo: e grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali, né? Se você quer ser curado de algo que está acontecendo na tua vida, siga a Jesus, esteja no meio dessa multidão. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pôr-lhe à prova. Então, naquela época tinha, hoje também tem muitas pessoas, muitos escribas, muitos fariseus. Fariseus, aqueles que só seguiam de longe para criticar. De longe não, os fariseus seguiam Jesus, eles estavam junto ali, mas para criticar, não para... Quantas pessoas hoje que seguem a Jesus para criticar, né? Criticar Jesus, criticar aqueles que querem seguir a Jesus. Mas nós não podemos fazer isso, criticar. Nós temos que seguir Jesus e obedecer Ele e procurar saber e colocar em prática. Aí aqui diz assim, ó, que lhe perguntaram-lhes: é permitido ao homem divorciar-se de uma mulher, de sua mulher, por qualquer motivo? Uma pergunta. Será que eu digo para ti, meu amigo, minha amiga, é um motivo de tu se separar da tua mulher hoje? Por qualquer motivo? Por qualquer motivo, por um prato que quebrou, um copo que quebrou, por ela ter falado uma palavra que tu não gostou, por ela não fazer a tua comida, ou por ela deixar queimar o arroz, sei lá, alguma coisa. É algum motivo? Não pode. Continua dizendo aqui, ó. E ele respondeu: vocês não leram que no princípio
né? A Bíblia aqui, ó, se tu lê a Bíblia, se nós ler a Bíblia, no princípio o Criador, ó, ele diz assim, ó, no princípio o Criador os fez homem e mulher. Ele disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá com sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Vou deixar aqui essa palavra para você hoje. Deus uniu, né? A gente diz bem assim, não, mas eu me juntei com a minha companheirinha, não somos casados. Então, se não são casados, estão desunidos. Porque aqui está dizendo deixar pai e mãe e se unir em casamento matrimonial, se torna uma pessoa só. De duas, se torna uma pessoa só. Ó, fica uma pessoa só. Uma pessoa só. Pensamentos tem que ser igual. Os afazeres do dia a dia tem que ser igual. Tá? Não estou dizendo que tu vai trabalhar no serviço lá e fazer a mesma coisa, não. Afazeres é trabalhar, o marido trabalhar, a esposa trabalhar. Se a esposa não trabalha na rua, ela trabalha em casa, cuidando da sua casa, fazer a mesma coisa, lutar, pensar a mesma coisa, falar a mesma coisa, entendeu? Ir em os lugares, tudo a gente tem que fazer conforme está na Bíblia. Se eles são uma pessoa só, tudo que um estiver fazendo na palavra, o outro também vai fazer. Então, pensamentos iguais, atitudes iguais, palavras iguais, entendeu? Então, vocês são uma pessoa só. Em Jesus, entendeu? E desses dois aí que se formam uma só pessoa, são dois, coloca três junto na vida de vocês, que é Jesus. Aí vocês vão ficar bem. E não deixe o diabo separar vocês. Se vocês estão passando por uma luta aí, o marido ou a mulher estiver passando por uma luta aí, uma dificuldade aí na vida matrimonial, do casamento aí, ó, te apega com Deus. Te apega na palavra dele, ora bastante. E não separa a tua esposa, viu, marido? E uma esposa, não separa do seu marido. Tente achar um jeito melhor de vocês se acertarem, se consertarem e lutarem e criar os filhinhos de vocês, porque o diabo, Satanás, seus anjos maus, eles estão só esperando vocês se separar, eles estão fazendo de tudo para vocês se separar, para ele pegar e entrar dentro da família e destruir tudo, os filhos e as filhas, e levar para o mundo da droga, para o mundo da prostituição, para o mundo da perdição, para o mundo da morte eterna. Tá bom? Fica com Deus, um forte abraço, cuide da tua família, ore bastante, levante de manhã, ore, antes de dormir, lê um pouquinho da Bíblia, faz uma oração, antes de sair de casa, ore, estude a palavra, saia para ser Jesus para as pessoas, seja Jesus dentro de casa para tua esposa, marido, seja Jesus dentro de casa para o teu marido e esposa, e seja marido e esposa, seja em Jesus para seus filhos, para seus vizinhos, no seu trabalho, seja Jesus aonde vocês forem. O que é ser Jesus? É fazer o que Jesus veio fazer na terra, buscar e salvar as pessoas, ajudar as pessoas, fazer o bem para as pessoas, não atrapalhar as pessoas. Bom dia aí pro meu amigo Paulo aí, que Deus abençoe cada um de vocês. E lembre-se, nem só de pão, nem só de comida, nem só de pão, nem só de roupa, nem só de calçado, nem só das coisas deste mundo viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um forte abraço e fique com Deus e te apegue com Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai que está no céu, a não ser pelo seu Filho amado, Jesus Cristo. Forte abraço, bom dia para todos aí.